Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus regulamentos, e ponde-os por obra, e não vos vomitará a terra, na qual eu vos introduzo para que habiteis nela. E não andeis nas práticas da gente que eu lançarei de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e os tive em abominação. Porém a vós vos disse, vós possuireis a terra deles, e eu a darei a vós para que a possuais por herança, terra que flui leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, vós fareis diferença entre animal limpo e impuro, e entre ave impura e limpa, e não torneis abomináveis vossas pessoas nos animais, nem nas aves, nem em nenhuma coisa que vai arrastando pela terra, as quais vos separei por impuras. Haveis, pois, de ser para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para que sejais meus. E o homem ou a mulher em que houver espírito mediúnico ou de adivinhação, terão de ser mortos, os apedrejarão com pedras, seu próprio sangue será sobre eles. E o Senhor disse a Moisés, fala aos sacerdotes filhos de Arão, e dize-lhes que não se contaminem por um morto em seus povos, a não ser por seu parente próximo a si, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, a ele próxima, a qual não tenha tido marido, por ela se contaminará, porque é líder em seu povo, não se contaminará, fazendo-se impuro. Não farão calvo em sua cabeça, nem raparão a ponta de sua barba, nem em sua carne farão cortes. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem os fogos do Senhor e o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Mulher prostituta ou infame não tomarão, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, porque é santo a seu Deus. O santificarás, portanto, pois o pão de teu Deus oferece, santo será para ti, porque santo sou eu, o Senhor vosso santificador. E a filha do homem sacerdote, se começar a se prostituir, a seu pai profana, queimada será ao fogo. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que encheu sua mão para vestir as vestimentas, não descobrirá sua cabeça, nem romperá suas roupas, nem entrará onde haja alguma pessoa morta, nem por seu pai, ou por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, nem contaminará o santuário de seu Deus, porque a coroa do azeite da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E tomará ele mulher com sua virgindade, viúva, ou repudiada, ou infame, ou prostituta, estas não tomará, mas tomará a virgem de seus povos por mulher, e não profanará sua descendência em seus povos, porque eu, o Senhor, sou o que o santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão, e dize-lhe, o homem de tua semente em suas gerações, no qual houver falta, não se achegará para oferecer o pão de seu Deus, porque nenhum homem no qual houver falta, se achegará, homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou membro deformado, ou homem no qual houver fratura de pé ou rotura da mão, ou corcunda, ou anão, ou que tiver visão embaçada, ou que tenha sarna, ou impigem, ou testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão sacerdote, no qual houver falta, se achegará para oferecer as ofertas acendidas do Senhor. A falta nele, não se achegará a oferecer o pão de seu Deus. O pão de seu Deus, do muito santo e as coisas santificadas, comerá. Porém não entrará do véu dentro, nem se achegará ao altar, porquanto a falta nele. E não profanará meu santuário, porque eu, o Senhor, sou o que o santifico. E Moisés falou isto a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Arão e a seus filhos, que se abstenham das coisas santas dos filhos de Israel, e que não profanem meu santo nome no que eles me santificam. Eu sou o Senhor. Dize-lhes, todo homem de toda a vossa descendência em vossas gerações que chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo imundícia sobre si, de diante de mim será eliminada a sua alma. Eu sou o Senhor. Qualquer homem da semente de Arão que for leproso, ou padecer fluxo, não comerá das coisas sagradas até que esteja limpo. E o que tocar qualquer coisa impura de cadáver, ou o homem do qual houver saído derramamento de sêmen, ou o homem que houver tocado qualquer réptil ou inseto, pelo qual será impuro, ou o homem pelo qual venha a ser impuro, conforme qualquer imundícia sua, a pessoa que o tocar, será impura até a tarde, e não comerá das coisas sagradas antes que tenha lavado sua carne com água. E quando o sol se puser, será limpo, e depois comerá as coisas sagradas, porque seu pão é. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Guardem, pois, minha ordenança, e não levem pecado por ele. Não seja que assim morram quando a profanarem. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho comerá coisa sagrada. O hóspede do sacerdote, nem o empregado, não comerá coisa sagrada. Mas o sacerdote, quando comprar pessoa de seu dinheiro, esta comerá dela. E o nascido em sua casa, estes comerão de seu pão. Porém a filha do sacerdote, quando se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Porém se a filha do sacerdote for viúva, ou repudiada, e não tiver descendência, e se houver voltado à casa de seu pai, como em sua juventude, comerá do pão de seu pai, mas nenhum estranho coma dele. E o que por acidente comer coisa sagrada, acrescentará a ela seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão, pois, as coisas santas dos filhos de Israel, as quais separam para o Senhor, e não lhes farão levar a iniquidade do pecado, comendo as coisas santas deles, porque eu, o Senhor, sou o que o santifico.
E disse-lhes também, em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui estão, que não experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, sozinhos, para um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas roupas ficaram resplandecentes, muito brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra seria capaz de branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom para nós estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias. Pois ele não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. Então desceu uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e veio uma voz da nuvem, que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, quando olharam em redor, não viram mais ninguém, a não ser só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes mandou que a ninguém contassem o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. Então lhe perguntaram, por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Porém eu vos digo que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E quando veio aos discípulos, ele viu uma grande multidão ao redor deles, e uns escribas estavam discutindo com eles. Logo que toda a multidão o viu, ficou admirada. Então correram a ele, e o cumprimentaram. Jesus perguntou aos escribas, o que estás discutindo com eles? E um da multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o toma, faz-lhe ter convulsões, solta espuma, range os dentes, e vai ficando rígido. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus lhe respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei ainda convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Então trouxeram-no a ele. E quando viu, logo o espírito fez ter uma convulsão e, caindo em terra, rolava e espumava. E perguntou ao seu pai, quanto tempo há que isto lhe sobreveio? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes o lançou também no fogo e na água para o destruir. Mas, se podes algo, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se podes crer, tudo é possível. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu ao espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te mando, sai dele, e não entres nele mais. E clamando, e fazendo convulsionar muito, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. E tomando Jesus pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não o podemos expulsar? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Faze-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra a nação impiedosa. Livra-me do homem enganador e perverso, pois tu és o Deus de minha força. Por que tu me rejeitas? Por que ando em sofrimento pela opressão do inimigo? Envia a tua luz e tua verdade, para que elas me guiem, para que me levem ao monte de tua santidade e a tuas habitações, e eu entre ao altar de Deus, ao Deus da minha maior alegria, e eu te louve com harpa, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, alma minha? E por que te inquietas em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, ele é a minha salvação e o meu Deus. Aquele que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que produz má fama é tolo.